Você está olhando para um porto movimentado. Milhares de containers, navios cargueiros indo e vindo. É a espinha dorsal da economia global. Nada ali parece ameaçador. Mas e se eu te dissesse que, entre essas caixas de metal inofensivas, existe uma arma capaz de afundar um porta-aviões? Estrategistas militares do mundo todo estão de olhos bem abertos para uma tática que a China pode estar aperfeiçoando: o uso da sua enorme frota mercante para esconder milhares de mísseis. Hoje vamos falar sobre navios mercantes armados e entender como essa estratégia da China poderia mudar as regras da guerra naval para sempre. Para entender o porquê, precisamos olhar para os números. A Marinha dos Estados Unidos é poderosa, mas a China possui algo diferente: a maior frota mercante do mundo e uma capacidade de construção naval inigualável. Em um conflito direto, navios de guerra são alvos óbvios. Eles são grandes, cinzas e aparecem em qualquer radar militar. Mas um navio cargueiro, ele é um fantasma à luz do dia. Existe um conceito militar chamado guerra assimétrica. É quando você usa uma solução barata e criativa para combater um inimigo tecnologicamente superior. A ideia aqui não é construir mais cruzadores caríssimos, mas sim transformar navios civis em plataformas de lançamento móveis. É o cavalo de Troia perfeito. A engenharia por trás disso é assustadoramente simples e brilhante. A chave é o container de mísseis. Por fora, é um container padrão de 40 pés. Ele pode ser colocado em um trem, em um caminhão ou no convés de um navio. Ninguém consegue distinguir a diferença visualmente. Porém, por dentro, ele carrega geradores, sistemas de comunicação via satélite e os lançadores. Relatórios indicam que a China tem desenvolvido variantes de seus mísseis de cruzeiro avançados, especificamente para caberem nesses módulos. Estamos falando de mísseis que podem voar rente ao mar, atingir velocidades supersônicas e destruir defesas inimigas. Um navio de guerra carrega talvez 80, 100 mísseis. Um cargueiro grande pode levar milhares de containers. Se apenas 1% dessa carga for militarizada, o volume de fogo seria impossível de ser interceptado pelos sistemas de defesa atuais. Analistas do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos alertam para um cenário de ataque preventivo. Imagine que a tensão política sobe. A China poderia posicionar dezenas de cargueiros em portos estratégicos ou rotas comerciais ao redor do mundo, dias antes de qualquer declaração de guerra. Quando o comando fosse dado, o ataque não viria de uma base militar conhecida, mas de um navio civil atracado num porto vizinho ou navegando a quilômetros da costa inimiga. Isso anula a capacidade de reação. Como você se defende se não sabe quem é o inimigo? Mas existe um porém gigantesco nessa história, e é um porém que pode colocar todos os marinheiros do mundo em perigo. As leis da guerra exigem que combatentes se identifiquem. Usar navios civis para ataques militares apaga a linha entre quem é soldado e quem é civil. Se essa tática for usada em um futuro conflito, qualquer navio mercante passaria a ser considerado um alvo legítimo. Pense no capitão de um navio brasileiro, português ou de qualquer nação neutra, transportando grãos ou eletrônicos. Se navios civis começarem a lançar mísseis, as marinhas de guerra não vão esperar para verificar a carga. Eles vão atirar primeiro. Isso transformaria os oceanos em uma zona de tiro livre, colapsando o comércio mundial. A China possui a capacidade industrial e a tecnologia para tornar isso real. Isso seria apenas uma ferramenta de dissuasão para dizer "não mexam conosco", ou um plano real de ataque. Ainda é debatido pelos especialistas. E você, acha que essa estratégia é um golpe de gênio militar ou um crime de guerra que coloca civis em risco? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou dessa análise, não esqueça o like e se inscreva para mais geopolítica e tecnologia militar. Até a próxima!